Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Terça 21 de junho de 2022. E nesse vídeo nós queremos falar sobre um tema muito polêmico, estarrecedor. E quando se fala nesse tema, por muitos já teriam tirado esse nome ou esse tema da Bíblia. O Evangelho hoje está sendo banalizado e acham que Deus é apenas misericórdia, que Deus não pune, que Deus não castiga. Mas nós queremos aqui falar sobre o inferno, lugar de punição eterna. No livro de Mateus, veja o capítulo 10 de Mateus e o verso 28, o Senhor Jesus, ele alerta sobre o inferno. Ele coloca uma posição do inferno como uma punição da parte de Deus. É o Senhor Jesus, ele é Deus. É o Senhor Jesus que é o próprio amor, mas o Senhor Jesus é o Deus também de justiça. Veja o que ele diz no verso 28. Ele diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei. Temer é honrar, respeitar. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Deus pode fazer a alma, que é a parte imaterial do homem, né, que tem uma junção com o espírito, e o corpo, a parte física. Deus tem o poder de lançar ambos no inferno. Ele vai fazer isso com o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser lançados vivos, corpo, alma e espíritos serão lançados vivos no Geena, no lago de fogo. Eles vão inaugurar, na realidade, este lugar que não tem ninguém, mas que traduzido é inferno, lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas existe também a palavra Sheol, Sheol no hebraico e Hades no grego, que evidenciam o mesmo lugar para onde vão aqueles que morrem sem Cristo. Eles vão para este lugar, como aconteceu na passagem de Lucas capítulo 16, quando o Senhor Jesus cita a passagem do rico e Lázaro. Alguns acham que aquilo é uma parábola e na realidade não é, porque parábola não cita nome de pessoas. Aquilo foi um fato real que aconteceu após Abraão morrer. E a prova disso é que Deus, ali o Senhor Jesus cita Abraão no seio dele, recebendo o mendigo. Mas o inferno, ele não é um lugar ilusório. Algumas pessoas costumam dizer: a minha vida está no inferno. Elas não fazem ideia do que é o inferno. Outras dizem: o inferno é aqui. Até uma música mundana que diz que o inferno é aqui. Seria muito bom um inferno com praias, com shopping, com lazer, né? Com bebedeiras, com farras, com diversões, com carnaval. Não, no inferno não tem diversão, no inferno não tem bebedeira, no inferno não tem nenhum tipo de lazer, somente tormento, sofrimento e punição eternas. Porque uma vez a pessoa foi para o inferno, não tem saída. Enquanto a vida, há solução. A solução é entregar a vida, entregar o coração, crer no sacrifício do Senhor Jesus, entregar toda a sua vida, corpo, alma e espírito, nos pés do Senhor Jesus, crendo no seu sacrifício, no seu sangue, nascendo de novo e tendo o nome escrito no livro da vida,
é a única forma de escapar do inferno. Religião não faz escapar do inferno. Santos não fazem escapar do inferno. Homens, profetas, apóstolos, papa, padre, pastor, igreja, denominação, dogmas, ritos, enfim, leis, códigos e normas de homens, doutrinas de homens, não fazem escapar do inferno. Somente o sangue do Senhor Jesus faz a pessoa escapar do inferno, tendo o nome escrito no livro da vida, nascendo de novo da água e do Espírito Santo, tendo o DNA de Deus, a pessoa escapará do inferno. Então o inferno ele não é uma ilusão. O Senhor Jesus falou no inferno. No Novo Testamento fala 540 vezes no inferno, a palavra inferno. Mas o inferno é um lugar real, e esse lugar real foi citado exatamente nesse texto, Mateus 10, 28, quando o Senhor Jesus manda temer não aos homens que matam apenas o corpo, mas ele manda temer aquele que pode matar, que pode lançar a alma no inferno e o corpo no inferno. Alguns acham que ao morrer a pessoa fica dormindo, o espírito dela está dormindo. Não, a pessoa morreu sem Jesus, morreu nos seus pecados e delitos, ela vai para o Hades, para o Sheol no hebraico e Hades no grego, que é o mesmo lugar. No Velho Testamento é Sheol, no Novo Testamento é Hades, que é grego. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho em hebraico. Então, esse lugar de tormento, para onde o rico foi, depois de Abraão morrer, na passagem do rico e Lázaro, esse lugar é o Hades, que é o mesmo que Sheol no hebraico. O inferno é embaixo, eu acredito, porque em Provérbios, no capítulo 15 e o verso 24, e você pode acompanhar para perceber que o inferno é embaixo. Ele diz assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima. Para cima para onde? Para o céu. O entendido é aquele que compreende a palavra, que vive a palavra, que guarda a palavra, que obedece a palavra. Para que ele se desvie do inferno. Aqui essa palavra é Sheol, que está embaixo. Então o inferno está embaixo da terra. Nós cremos assim. Isso já foi confirmado até cientificamente. Possivelmente o inferno é embaixo da terra. O inferno, o lago de fogo é pior do que o Hades. Por quê? Porque é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 14, mostra que as pessoas que estão no Hades, elas vão ser lançadas lá no lago de fogo, que é pior do que o inferno chamado Hades e Sheol. Apocalipse 20, 14 diz: e a morte e o inferno, tá vendo? Esse inferno aqui é o Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte é o lago de fogo, não é o Hades e o Sheol. A pessoa está lá sofrendo eternamente, porque ela não vai sair dali ilesa. Ela vai sair dali no julgamento e ainda vai ser lançada no lago de fogo, que é um lugar terrível, pior do que o Sheol, o Hades. Que tipo de lugar é um inferno? Então existem alguns fatores que qualificam o inferno. O inferno é um lugar de sofrimento. Então você percebe que na passagem do rico e Lázaro, ele disse a Abraão que estava sofrendo, atormentado naquela chama, e pediu para que o Lázaro molhasse a ponta do dedo na água, para que tocasse na língua dele e refrescasse ele daquele tormento, daquele calor terrível que ele estava sofrendo ali. Ele estava consciente. Então o inferno, primordialmente, ele é um lugar de sofrimento. O inferno Hades, Sheol, já é um lugar de sofrimento. Imagine o lago de fogo. O inferno também é um lugar de terríveis memórias. Por quê? Você pode perguntar: como a gente pode saber que quem está lá no inferno nesse momento
está consciente de tudo que viveu aqui, está consciente de todas as suas atrocidades, de todos os seus erros. Só tem um detalhe, não tem como se arrepender lá. Lá o arrependimento não funciona, porque a pessoa teve a vida em vida para se arrepender, para crer no sacrifício do Senhor Jesus, para poder escapar do inferno. Então o inferno é um lugar de terríveis memórias. Lá a pessoa vai se lembrar do culto, o desviado que está lá, vai se lembrar do culto, vai se lembrar da ceia, vai se lembrar dos momentos de oração, de evangelismo. O desviado que está lá vai se lembrar de tudo. E as pessoas que estão lá, elas se lembram de tudo que elas fizeram aqui. Da droga que ela fumou, o que ela usou, da bebida que ela bebeu, da vida de prostituição, da vida de adultério, da vida de fornicação, da vida de traição, da vida errada que ela vivia no crime, na droga, no tráfico, na corrupção, na mentira, no ódio, na inveja, na soberba, né? No materialismo, na religiosidade. Elas estão lá se lembrando, querendo uma saída, mas não tem saída. Lá no inferno as pessoas pedem constantemente: me tira daqui, me tira daqui. Elas vivem dia, noite, madrugada, entra dia, sai dia, por toda a eternidade. Elas ficam dizendo: me tira daqui, Deus, Deus, me tira daqui. Outras blasfemam porque elas ficam revoltadas, porque elas querem culpar a Deus de estarem lá. Elas mesmo lá no inferno não reconhecem os seus pecados. Essa é a realidade. E o rico, ele se lembra que tinha 5 irmãos. Ele pede a Abraão para que ele volte para a terra, para dar testemunho, para que os irmãos dele não venham parar naquele lugar terrível de tormento. Então o inferno é um lugar de péssimas memórias, terríveis memórias, onde as pessoas elas vão se lembrar das oportunidades que Deus deu a ela em vida, dos vídeos que ela assistiu do Herdeiro de Deus, dos vídeos que ela assistiu do Lamartine Pozella, dos vídeos que ela assistiu do Antônio Júnior, do pastor João Peixoto e de tantos outros, do Viva com Deus, de muitos canais e de muitas mensagens que pastores, que homens de Deus deram a ela, da literatura que ela recebeu e rejeitou e jogou no lixo e não quis receber o sacrifício do Senhor Jesus como expiação dos seus pecados para que ela ficasse livre daquele lugar. O inferno também é um lugar de péssimas companhias. Por quê? Porque lá a pessoa vai estar acompanhada dos piores vilões. As piores pessoas que já existiu na humanidade estão lá. Os homens terríveis, malignos, os homens perversos, eles estão lá. Eles não tiveram salvação. E as pessoas que vão para o inferno, que estão no Hades, elas estão acompanhadas dos tímidos, dos incrédulos, dos abomináveis, dos homicidas, homens que mataram, dos fornicadores, dos idólatras, dos que adoram imagens, dos feiticeiros que fazem satanismo, bruxaria, feitiçaria. Todas essas pessoas, os mentirosos. Então as pessoas que estão lá estão acompanhadas desse tipo de gente. Além de que ela no lago de fogo vai estar acompanhada de Satanás, todos os demônios. Olha só que companhia terrível. Que companhias terríveis as pessoas vão estar acompanhadas. Satanás, todos os demônios, principados, potestades, toda a raça de demônio ruim, perigoso, demônios dos piores que você possa imaginar, piores do que Satanás. Os anjos que estão presos lá debaixo da terra, lá no Tártaro, no abismo, serão lançados no inferno e farão companhias a todos aqueles que forem jogados no lago de fogo. Então o inferno é um lugar terrível, lugar de péssimas companhias, companhias terríveis. Hitler está lá, Mussolini, Nero, Pilatos e uma série de outros homens que atrocidaram pessoas, que mataram pessoas, que fizeram maldades, homens terríveis, Calígula, tantos outros homens, muitos estão lá. Ah, mas você não pode dizer se esses homens foram para o inferno, se eles não se converteram, e eu creio que eles não se converteram, eles estão lá. E todo aquele que não se converter vai para lá.
Não tem meio termo com a Bíblia, não tem arrumadinho. No inferno não tem peixada. Ah, Maria, me livra daqui. Ah, santo tal, Santo Antônio, São Pedro, São João, me livra daqui. Não tem saída. Lá, me livra daqui, São Paulo, me livra daqui, Papa tal, Papa fulano, Papa ciclano. Não tem saída. Lá no inferno é um lugar de péssimas companhias. O inferno também é um lugar de fogo e calor insuportável. O rico estava lá atormentado na chama, sofrendo. Ele sentia um calor tão terrível que ele disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para que eu possa refrescar a minha língua, que eu estou atormentado nessa chama. Então você vê que a pessoa não está inconsciente, ela está consciente, ela sabe o que está sentindo, ela sabe o que ela fez, ela sabe a vida que teve. Mas o Abraão lembrou a ele: lembra-te, filho, que tu tiveste teus bens lá na terra, tu fosse lá na terra, tivesse de tudo, e esse aqui só fazia sofrer. Agora esse aqui é acalentado, esse aqui é consolado, e tu tá aí atormentado, porque tu não quisesse Deus, tu não quisesse o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Então o inferno é um lugar de fogo e calor insuportável. Imagine como as pessoas estão lá nesse momento. Eu não quero nem imaginar, porque a gente fica até comovido, né, com a situação, porque as pessoas tiveram tantas oportunidades, tantas chances para escapar desse lugar terrível. O inferno também é um lugar sem saída. Lá no inferno tem uma porta de entrada, mas não tem porta de saída. Não tem como escapar de lá. Nem pedindo para Jesus tirar, não tem: ah, Senhor, me arrependo dos meus pecados, ah, Senhor, me tira daqui, eu estou sofrendo, eu estou atormentado, eu estou angustiado, eu estou queimando aqui nessa chama e eu não me dissipo. A pessoa lá no inferno, ela fica lá sofrendo, fica lá sentindo um calor terrível, e não tem a alma no inferno, ela não se dissipa não, ela não se extermina não. Deus não trabalha sem objetivo. Senão ele não faria o inferno. Para quê? Para jogar a pessoa lá, a pessoa se dissipar, sumir, desaparecer e queimar feito uma folha no fogo. Não, a pessoa fica lá, viva, consciente de tudo que fez, consciente dos seus pecados. Mas ela não tem como mais se arrepender, porque o inferno, ele tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. O inferno também é um lugar eterno. É um lugar que não vai se acabar. Lá no livro de Apocalipse, nós vemos passagens que mostram que as pessoas sofrerão eternamente lá, que Satanás vai ser preso, depois vai ser lançado no inferno e ele vai ser atormentado. Diz aqui, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então as pessoas vão estar lá sofrendo, vão estar sendo atormentados. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Além de fogo e enxofre, veja o terrível mau cheiro que o inferno tem, que o lago de fogo tem. Onde está a besta e o falso profeta? Eles vão ser lançados primeiros na vinda de Jesus. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inferno é um lugar para sempre. É um lugar eterno. Você precisa, eu precisamos, nós precisamos, toda a humanidade precisa escapar de lá. Porque todo aquele que morre sem Jesus vai para o Hades, Sheol, e espera o juízo final de Apocalipse 20, verso 11 em diante, para ser julgado. E se seu nome não estiver escrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. O inferno também é um lugar que não tem lotação. É um lugar que não preenche, é um lugar que não fica cheio, lotado. Provérbios 27 e 20 diz isso, você pode acompanhar. Veja na sua Bíblia o que é que Provérbios 27 e o verso 20 ele diz. Veja na sua Bíblia, Provérbio 27
e 20 diz assim o texto: o inferno e a perdição nunca se fartam. Tá vendo aí? O inferno e a perdição. Esse inferno aqui é o Sheol. O Sheol, que equivale a Hades no grego, o lugar para onde o rico foi. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. E de fato é mesmo. Mas o inferno, por fim, é um lugar em que a morte não entra. Então hoje as pessoas não querem morrer. Hoje elas não querem enfrentar a morte, não quer. Quando fala em morte, todo mundo não quer nem tocar no assunto. Mas lá no inferno, as pessoas que estão lá e que vão estar no lago de fogo, elas vão desejar a morte. Vai pedir: ó morte, vem dar o golpe final. Ó morte, vem me matar, vem me tirar daqui. A morte é uma forma de a pessoa dormir, escapar, mas não escapa, porque quando morre vai para lá. Quando morre sem Jesus, vai para lá. Se morrer sem Jesus, sem crer no sacrifício dele, no sangue dele, na palavra dele, se não nascer de novo da água do Espírito Santo, se não tiver o nome escrito no livro da vida, vai para o Hades, vai para o Sheol, e depois vai ser lançado no lago de fogo, porque se não tiver o nome escrito no livro da vida, como já foi para o Hades, não tem o nome escrito. Aí quando o anjo perguntar, Deus perguntar ao anjo: vê o nome de fulano de tal aí, não teve o nome escrito, este foi lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, como foi lido. Então o inferno é um lugar em que a morte não entra. As pessoas lá no inferno, elas gemem dia e noite, pedindo incansavelmente: ó morte, vem me tirar daqui, vem me matar, vem fazer o teu golpe final. Eu não quero ficar aqui, eu não quero. As pessoas ficam gritando, gemendo: ai, ui, ai, ui, ai, ui, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você quer ir para esse lugar? Eu não quero ir. Você quer ir? Claro que não. Ninguém quer ir para lá. Mas só tem uma válvula de escape do inferno. E essa válvula de escape é o Senhor Jesus. Uma placa bem grande que Deus coloca com a cruz de Cristo. Desvie. E você se desvia, né, do inferno e parte para a cruz, para o caminho da cruz, para se ajoelhar e pedir perdão dos seus pecados. Essa é a única forma de escapar desse lugar terrível, o inferno. A morte não entra no inferno. Lá ninguém morre. O bicho não morre. O bicho não morre. Jesus disse isso. Que lá o bicho não morre. Lá é um lugar eterno, sem saída. Lá é um lugar de terríveis memórias. Memórias amargas. Memórias onde as mães e os pais vão estar se lembrando que induziu os filhos ao erro e o filho foi parar naquele lugar. E ela está lá com o filho. Muitas mães, muitos pais, muitos que se diziam cristãos e viviam no erro, não se arrependeram e morreram, foi para lá. Ah, mas eu era da igreja tal, tinha tantos anos de crente, eu tinha um cartão de membro, eu tomava ceia, eu dava o dízimo. Se não se arrependeu, morreu no pecado, morreu na injustiça, vai para o Hades. Deus é um Deus de misericórdia e enviou Jesus para nos livrar do inferno. A única solução para se escapar de lá é andar nos passos do Senhor Jesus. Deus abençoe você, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, envie para uma pessoa, alguém que diz que não crê no inferno. Essa pessoa está sendo influenciada pela mente de Satanás para que ela vá para esse lugar. Porque uma vez não crendo para esse lugar, na existência do inferno, a pessoa não se prepara, não se abstém do pecado, não entrega a vida a Jesus e vai bater lá. Quando chegar lá, ela se lembra da palavra, se lembra do vídeo, se lembra daquilo que foi dito sobre o inferno, se lembra que ela poderia muito bem ter entregue sua vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, não vou me estender, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e o seu comentário em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.